Fala galera, e aqui é o Virgis. Se você quer aproveitar oportunidades incríveis que a Bolsa de Valores te dá, é só conferir o meu método de como escolher uma ação na Bolsa no primeiro link da descrição. Tamo junto! Falou que tu tem a genética boa pro esporte, né? Sim. Tu acredita que o fato de tu ter comido uma feijoada e quase desistido e aquilo ter sido o ponto que fez tudo virar, tu acredita que isso é alguma coisa divina, alguma coisa cósmica ou é um mero acaso que aconteceu? Como é que tu enxerga a tua ascensão no esporte nesse sentido? Nada nessa vida é por acaso, cara, porque não só esse fato, né? O Renato mesmo é um cara que tem uma história muito forte comigo, porque o Renato ele participou no início da minha carreira. E depois a gente teve um desentendimento muito forte e cada um foi para um lado. E chegou um momento que eu degladiei com ele de frente, dentro da mesma empresa. Então, eu trabalhei para ele. O meu primeiro trabalho dentro do mercado de suplementação foi através da loja dele. E nessa loja nós tivemos esse desentendimento. A partir desse desentendimento, 18 anos atuando dentro do mesmo mercado, porém ele como um distribuidor e eu como atleta, depois ele como diretor de uma empresa onde ele fazia a linha de frente. Eu não era diretor, mas eu sempre fui linha de frente da Max Titanium, que era a concorrente principal da empresa dele. Ele saiu dessa empresa e entrou na Max Titanium. Quando ele entrou na Max Titanium, eu tive que resolver esse problema com ele. Aonde, o que acontecia? O Renato ele tinha toda a exposição para poder fazer qualquer empresa a qual ele atuasse crescer, e eu tinha o reconhecimento, porque toda a minha carreira, tanto atuando como atleta, quanto como formador de atletas exponenciais no Brasil. Hoje o Brasil é dominado, a maioria dos atletas que dominam o esporte fora do Brasil, brasileiro que está em alta, todos passaram comigo. Todos foram meus atletas. Todos foram eu que iniciei dentro do esporte. Então isso fez um know-how muito forte. Então com a entrada do Renato, eu tive que aprender a passar por cima de problemas pessoais que eu tinha, e muito orgulho também. Entender que apesar dos pesares, aquilo era um desentendimento apenas e que a vida continuava e que ali ainda poderia ter amizade. Então a partir daquele momento, nós começamos a trabalhar juntos, porém não amigos. E se a ideia era fazer a Max Titanium, que é a nossa empresa, crescer, que nós iríamos fazer o possível e o impossível para que isso acontecesse. Chegou um momento, cara, que cruzou as ideias. Por quê? Porque o que queria era a mesma coisa que ele queria, só que havia formas e formas de se trabalhar. O que o Renato fez? Ele mostrou para mim que a forma que ele trabalhava era mais eficiente que a minha, e que se a minha dava certo daquele jeito, se eu fizesse daquele que ele estava falando, iria dar mais certo ainda. Eu aceitei o bom conselho. Como eu falei para você, eu não sou da área virtual, eu sempre fui da área técnica. Então, quando eu aceitei o bom conselho do Renato, aquilo alavancou de uma maneira ao qual a empresa alavancou, o Renato alavancou e eu alavanquei também. Então, foi uma união que só trouxe positivismo tanto para a empresa quanto para a nossa vida social, porque hoje eu e o Renato também temos uma grande amizade. E tu acha que essa junção de vidas, que as duas vidas se confundiram no momento ali, se era um destino vocês se encontrarem e brigarem, esse ponto, tu acha que existe algo fora do que a gente consegue ver aqui? Existe, cara, porque por muitos e muitos anos, como o Renato fazia a linha de frente nessa outra empresa, havia ataques incessantes de estratégia de marketing de uma empresa para outra, mas é óbvio que como existia um lado pessoal ali, aquilo interferia. Entendeu? Então ali não era só trabalho, era pessoal. Então esse fato pessoal
fazia com que nenhum dos dois eram vistos com bons olhos quando se tratava de uma relação interempresas, ao qual nunca existiu também. Essa divisão de corporação sempre acontecia nessa época. Hoje não mais, hoje as coisas estão bem mais amenas, mas nessa época, justamente por causa de mim, era uma coisa muito dividida. Max Titanium não se misturava com a outra empresa. Olhando para trás sobre essa situação, o que tu aprendeu? Onde é que tu tava teu erro nessa situação? Ah, cara, orgulho, né? Orgulho só te leva pro buraco. Você precisa estar sempre aberto ao novo. Você tem que estar sempre preparado para aprender. Porque nessa vida você não é sempre que você vai ensinar. Então eu sou um cara que eu sei reconhecer que eu tenho que aprender muito e eu sempre vou estar aberto a querer aprender e entender mais, independente do assunto que seja. E entender mais hoje do mercado virtual, o que acontece na internet, como que você deve usar os gatilhos emocionais para conseguir fazer essa mensagem que você precisa levar para um maior volume de pessoas possíveis. Isso eu devo tudo a ele. O orgulho que tu diz era, tipo assim, eu sou campeão, ganhei várias coisas aqui. Exatamente, porque é exatamente onde a gente cai naquele critério. Porque o que acontece?